Então, Dona Liolinda, vamos começar então pela sua escola primária. Conte-me lá um bocadinho como é que era. Olha, eu formei-me em Évora, na Escola de Magistério Primário. Quando fui para lá tinha a impressão que não havia ter muito êxito no ensino, porque não era bem o que eu gostava, que o meu sonho era ir para as Belas Artes. Mas depois de ter estudado pedagogia, psicologia e de contactar com os miúdos, porque nós já no magistério temos os alunos nas escolas anexas para estagiarmos e comunicarmos, começarmos a iniciar o contacto com eles, acabei por gostar imenso. E acho que valeu a pena porque foi uma grande vida que tive e sinto-me muito realizada por ter ensinado muita gente a ler e a escrever. Mas a sua ideia antes era ir para Belas Artes, mas o seu pai não deixou. O meu pai não me deixou porque não achava muito próprio naquele tempo para uma menina ir para as Belas Artes, porque não era próprio, o curso não era indicado. E acabei por ir para Évora um bocado contrariada, mas eu tenho um espírito de adaptação muito grande. Eu gosto muito de conviver com as pessoas e ver as pessoas, porque eu gosto muito das pessoas. E senti-me feliz em Évora, feliz com os colegas, com os professores, com os miúdos, e quando acabei o curso senti que tinha valido a pena. Antes disso andou aqui na primária, em Vila Viçosa? Sim, andei aqui, estudei aqui em Vila Viçosa e depois fui para Évora. E como é que eram as professoras aqui em Vila Viçosa? Algumas agressivas, outras não. A primeira professora que tive era bastante agressiva. Nós tínhamos um medo da professora, um terror mesmo, que era uma pessoa doente e sem grande jeito para ensinar. E isso marcou-me muito, porque durante a minha vida profissional foi um exemplo muito grande que tive, negativo. E evitei sempre cair naquele lado negativo, porque lembrava-me que aprendi com medo. E as crianças aprenderem com medo não pode ser. Tem que ser com respeito, mas a criança tem que se sentir feliz junto do professor. Mas ela batia? Batia bastante. Era bastante agressiva. E isso marcou-me muito. E evitei sempre que as crianças tivessem medo de mim. Mas depois já teve uma professora melhor, não foi? Depois, quando fiz a 4ª classe, veja lá, o meu pai, como ela era tão violenta, acabou por me tirar dessa professora e fui para outra, que era o oposto. E aí eu aceitei como exemplo aquela maneira de proceder e de contactar com as crianças. E então fui assim. A professora que tive nos últimos, na 3ª e 4ª classe, nesse tempo, foi tão boa e tão compreensiva que eu acabei por seguir o exemplo dela e foi com bastante êxito. E depois fez o exame da 4ª classe e foi para o secundário? Fui para o secundário aqui e depois, quando fiz o 5º ano, fui para Évora. Fiz o exame de admissão ao magistério e que era um bocado puxado. E depois estive 2 anos no magistério, que naquele tempo era obrigatório. E nessa altura era normal já as raparigas continuarem a estudar? Muitas das suas amigas ficaram a meio? Como é que era? Muitas ficaram a meio, ficaram só com o curso do liceu, o 5º ano. Outras foram estudar para enfermeiras, outras concorriam aos correios, concorriam para as finanças e para professoras. Para Lisboa, para a universidade, para Belas Artes, então não era vulgar. Aqui em Vila Viçosa era eu a única. Não era muito vulgar irem para a faculdade como vão hoje, não é? E eu fiquei com pena, de facto, de não ter seguido o curso de pintura, porque esteve aqui um senhor, que era Luís Varela Aldemira, que era professor na Academia de Belas Artes, e vieram aqui para Vila Viçosa um grupo de pintores, numa missão estética de férias, e viram-me pintarem, viram-me num canto de uma rua, e acharam interessantíssimo. Depois fizeram uma exposição coletiva na Câmara, e pediram-me o trabalho que eu tinha estado a fazer, e pediram ao meu pai que valia a pena eu ir para as Belas Artes. O meu pai disse que não era possível, porque era muito feio, não tinha família em Lisboa e acabei por não ir. Mas o professor Varela Aldemira mandou-me livros, que ele tem vários livros sobre a técnica da pintura, e mandou-me livros oferecidos para eu ler, para estudar através deles. E por vezes até me dava noções de certas coisas que eu tinha dificuldade. Mas a sua, digamos, iniciação artística foi muito mais cedo com o seu avô, não foi? Ao piano? Sim, na música, porque o meu avô era maestro. Era compositor e uma pessoa com grande valor, porque ele estudou composição, contraponto, harmonia. Foi menino de coro da Igreja de São Vicente, fora em Lisboa.
e era mesmo maestro, que ele de vez em quando era chamado aqui para a banda, aqui de Vila Viçosa, Filarmónica, como maestro. E eu aprendi muito com ele porque ele tocava na igreja, tinha um grupo coral de raparigas daqui, que eram costureiras, empregadas das lojas, tinha um grupo coral. E começou-me a iniciar na música e a tocar órgão, que eu tocava missas com ele, e acabei por ser organista no palácio, na capela ducal, que havia missa nos domingos, e aprendi música sacra com ele. E depois, mais tarde, tirou um curso de acordeão. Aprendi a tocar piano sozinha, acordeão sozinha, praticamente, porque o meu pai esteve aqui um circo, mas o circo aqui faliu, não tinha audiência, e um senhor do circo pediu ao meu pai para lhe comprar o acordeão. O meu pai também tocava piano, o meu avô teve uma orquestra e o meu pai era o pianista da orquestra. E o meu pai sabia tocar piano, e então comprou o acordeão àquele senhor do circo, que era italiano, o senhor. O meu pai apareceu em casa com o acordeão. E então eu e o meu irmão começámos a experimentar a tocar e começámos a tocar sem sabermos música. Depois é que eu aprendi música, mas iniciei a tocar praticamente sozinha. E depois, mais tarde, fez espetáculos com o seu irmão, não foi? Tocámos em vários espetáculos a benefício e ainda hoje, de vez em quando, toco. E o meu irmão faleceu, era um grande acordeonista. E tocávamos em espetáculos de beneficência e nos lares da terceira idade, no Natal. Fizemos espetáculos muito interessantes, os dois, num duo de acordeão. Mais tarde foi o meu filho, depois acabámos por tocar os três. Mas eu sempre tenho sido uma pessoa muito insatisfeita e com vontade de voar mais alto, e acabei por, já depois de estar aqui em Vila Viçosa, andei numa escola de música em Estremoz. Essa escola estava ligada ao Instituto Musical de Matono e estudei acordeão a sério, estudei como as técnicas que devia ser. Tive um professor em Estremoz, chamado Otávio Martins, e que é um grande professor de acordeão, e propôs-me a exames em Lisboa, no Instituto Musical de Matono, e fui fazer exames a Lisboa. E a pintura também teve um professor aqui na... Olha, a pintura foi engraçado porque eu sou uma autodidata. Comecei a pintar, a fazer desenhos desde miúda, tenho para aí muitos desenhos de miúda. E depois, quando fui para o magistério, deparei com um professor no magistério, que chamava-se Aníbal Bruno. Esse senhor era formado pelas Belas Artes, e então para mim foi muito bom ter frequentado o magistério, não só como professor, para me formar professora, como porque tive um professor de pintura no magistério. E aqui em Vila Viçosa também tive, mais ou menos na mesma altura, como era organista no Palácio. Depois o meu avô faleceu e eu fiquei a tocar nos domingos na missa a música sacra. E então era conhecida da Casa de Bragança, e os senhores da Casa de Bragança deram-me uma bolsa de estudo para que um professor que esteve, que era pintor, chamado Manuel Bentes, era impressionista, esteve em França, esse senhor, muitos anos, foi até contemporâneo do Amadeu de Sousa Cardoso. E então ele deu-me lições de pintura e desenho, que era pintor aqui, porque ele estava aqui no Palácio a restaurar as telas. E a poesia, como é que... A poesia é a mesma coisa. É engraçado porque eu comecei a escrever muito, muito nova, e eu tenho sempre vindo ao longo destes anos a escrever as minhas coisas e a guardar na gaveta. Mas, ultimamente, tenho feito parte de festivais de poesia, convidam-me, e alguns temas são obrigatórios, e eu comecei-me a lançar na poesia assim, e a escrever nos jornais. Sou colaboradora do jornal Linhas de Elvas desde 54, veja lá. Sempre tenho escrito para os jornais, na secção poética, nos Brados do Alentejo, no Diário do Sul e no Despertador. E ultimamente faço parte de uma antologia dos poetas alentejanos do século XX, escrito por um senhor chamado Francisco Costa, que é de Reguengos, mas que vive em Tavira. Ele fez um apanhado dos poemas, poesias de todos os poetas alentejanos, fez uma antologia. A par disso, aqui a Câmara tem feito uma revista anual, que é a Calípole, em que eu estou integrada nesses livros, e uma coletânea dos poetas de Vila Viçosa.
Eu tenho 4 livros, porque ultimamente tenho passado a computador os poemas, os sonetos, e tenho 4 livros. Depois, então, do magistério, ficou a dar aulas em Tive, Estremoz? não, o primeiro ano que exerci foi no Samuco, porque eu concorri para o distrito de Setúbal, porque eu fiz o exame final do magistério e depois fiz exame de Estado. E nesse exame de Estado, enfim, foi um exame rigoroso, e os professores perguntaram-me para onde é que eu pensava ir exercer. E eu falei que queria ficar aqui no distrito de Évora. E o professor de didática disse-me que não era muito, muito favorável ficar aqui porque havia poucas vagas. Concorresse para o distrito de Setúbal, porque havia muito mais possibilidades. Concorri para o distrito de Setúbal e então fiquei logo nesse ano a trabalhar no Samuco, depois estive no Monte da Caparica e estive na Baixa da Banheira. Eram sítios muito diferentes aqui. Sim, eu na Baixa da Banheira tive 52 alunas, nesse tempo ainda havia raparigas à parte dos rapazes. E no Monte da Caparica. Depois conheci o meu marido, ele era oficial do Exército, estava em Elvas, e então eu concorri para o distrito de Porto Alegre para vir para Elvas. Depois casei-me em Elvas, fiquei no distrito de Porto Alegre. O seu marido esteve em África, não foi? Esteve, o meu marido fez 4 comissões na guerra colonial, esteve na África 4 vezes. Aonde? Olha, meu marido esteve 2 vezes em Luanda, esteve na Guiné, em Catió, e esteve em Nampula. E ele falava muito sobre o que é que acontecia lá? Sim, falava e dizia que de facto era uma pena porque aquelas terras eram uma riqueza, mas que tinham sido muito mal aproveitadas e muito mal civilizadas. Tanto assim que eu tinha no magistério colegas de Angola que vieram para cá, porque nesse tempo não havia uma escola de magistério em Luanda. Tinham que vir para Portugal para tirar o curso de professoras. E o meu marido dizia maravilhas do ultramar. Ele veio com uma paixão por África que nem queira saber. Mas ele também veio um bocadinho nervoso, não foi? Sim, ele veio muito agitado, ele veio muito traumatizado, porque ele ficou muito marcado principalmente na Guiné, que o jipe pisou uma mina e eles foram para os ares. Meu marido caiu no capim, mas morreram-lhe 2 colegas ao pé. Ele ficou muito marcado com a guerra colonial. Mas ele mesmo dizia, ele era oficial de carreira, e dizia que era uma guerra que não tinha sentido, porque nós nunca levávamos a bom termo aquela guerra, que era uma guerra estúpida, dizia ele. Não era possível nós conseguirmos vencer aquelas guerras que se fizeram em África. E além, pronto, das coisas que o seu marido lhe contava, também nas notícias também não se ouvia falar muito da África, da Guerra da África, como é que era? Não, dizia, não, naquele tempo as notícias era que se tinha que lutar, que é para defender o que era nosso e que não fazia mal morrer. Como direi, o Salazar tinha essa opinião. Ou defender a pátria e morrer. E o meu marido dizia que não era assim, que a África que era aqui. Ele dizia que a África era aqui, porque aquilo era uma riqueza que eles não precisavam de nós. Nós é que devíamos ter desenvolvido aquilo de maneira a ficarmos sempre ligados e não aquele género de guerra nem aquela mentalidade. E o seu marido foi assim o único familiar mais próximo que teve, ou teve outras pessoas da família? Tive um primo que faleceu há pouco tempo, que era um excelente atirador. A casa dele está cheia de taças. E ele foi para a guerra, esteve também em Luanda, Luanda no mato, que era um grande atirador. E foi por isso que ele foi escolhido para ir para lá. E era o meu marido só, as pessoas da família que tive. E então depois foi viver com o seu marido para Elvas? Sim, fui viver para Elvas e trabalhei no distrito de Setúbal, ou no distrito de Porto Alegre, na aldeia da Mata, em Nisa, Vila Fernanda, andei naquelas terras ali dos arredores. Eram escolas muito pequeninas, com menos gente? Eram com menos alunos, mas eu na aldeia da Mata tive as 4 classes e numa terra perto de Elvas, que é Varches, tive as 4 classes também. E eram assim sítios mais pobres? Como é que eram? Mais pobres, sim. Mas as crianças eram excelentes, porque viam o professor a pessoa mais importante do sítio, do lugar, e as crianças aprendiam muito, aprendiam tudo o que nós lhes ensinávamos. Tinham uma grande sede de aprendizagem.
E há pessoas que acham as 4 classes mal, porque as crianças são prejudicadas, mas não é, porque as crianças são poucas de cada classe. E aprendem. Geralmente crianças do 2º ano aprendiam coisas da 4ª classe. E era interessante. Entretanto, também, pronto, ficou por aqui e foi também de fazer assim uns cursos de formação? Não Sim, fiz muitas ações de formação. Computador, ginástica, novos métodos da leitura e da escrita, patinagem, porque eu tenho a paixão da patinagem. Com quantos anos é que foi para a patinagem? Com 48 anos. Mas eu sabia patinar, porque eu sou muito dada aos desportos, que acho que o desporto é muito saudável, principalmente a patinagem. E gosto muito de natação. E então fiz o curso de patinagem. E ainda sabia patinar, parecia-me que não, mas ainda sabia patinar. Quando era mais nova, então não era assim uma rapariga, quando era pequenina, de ficar em casa a brincar com as bonecas? Não, eu fui uma Maria Rapaz, porque eu gostava de andar de bicicleta e gostava de patinar, gostava de jogar ténis. E aqui fazia isso. Não, brincar com bonecas, nunca fui muito dada a bonecas. Brincava, mas pouco. Era a fazer desenho, riscava as paredes, porque havia nas paredes umas telas. A minha mãe ralhava, eu riscava as paredes, escrevia e gostava de desporto e da música. Não fui muito assim menina de bordados, embora fizesse umas coisinhas, mas não, isso não me seduzia muito. Mas as suas amigas eram mais ou menos assim, não era? Eram assim, e sabe, na escola, ainda hoje as minhas amigas falam nisso, porque eu trazia raparigas para casa, as minhas colegas da escola, fazia teatros. Dançava nos bicos dos pés, nesse tempo usavam-se até uns protetores nos bicos dos sapatos, que me dava firmeza no bico do sapato. E então eu fazia teatros aqui em casa e convidava pessoas, convidava as mães das gaiatas vinham assistir, e aqui na sala eu fazia teatros. Tinha um guarda-roupa, que eram os robos da minha mãe e as camisas de dormir da minha mãe, trazia as raparigas, fazia aqui teatros em casa e bailava. E o meu irmão era mais velho do que eu, mas já tocava também acordeão, melhor até do que eu. Ele tocava, ele era a orquestra. E ele prestava-se a isso, tocava. Eu tinha um repertório de músicas escolhidas, compatíveis com os trajes que vestia. E então fazia teatros aqui em casa com as miúdas e no quintal. E sempre teve em casa o piano? E sempre... Sim, porque o meu pai tocava piano. O meu pai trouxe o acordeão para casa. Sempre tivemos piano e acordeão. O meu pai também tocava acordeão. E aqui, por exemplo, quando era pequenino, morou sempre aqui nesta casa? Sempre aqui nesta casa, porque esta casa é nossa, já há muitos anos. Eu vim para aqui muito pequenina. Muito pequenina. E lembra-se da casa sempre, por exemplo, a nível de eletrodomésticos e isso, havia alguma coisa quando era pequena? Como é que era? Lembro-me de termos só o ferro elétrico e o rádio. Era só o que tínhamos. E depois a televisão, lembra-se? A televisão foi mais tarde, sim. Depois tivemos televisão a preto e branco. E lembra-se da primeira vez que viu ou não? Fiquei encantada, gostei imenso. Achei que era um meio de comunicação que nos podia dar grandes horizontes. E, por exemplo, assim, o fogão, a máquina de lavar roupa, não se lembra de ter isso? Não, o fogão que tínhamos era de lenha. Aqueles fogões em ferro antigos, que agora se usam outra vez até a imitar. Já há fogões desses. Lembro-me de termos fogão só assim, elétrico não. E os primeiros fogões foram a gás. Mas esta casa já tinha água canalizada, tinha luz, tinha tudo. Sim. E depois, quando se casou, a sua casa já era mais moderna. A minha casa já tinha televisão, já tinha fogão a gás, rádio, ferro elétrico. Mas estas varinha mágica, como lhe chamam, estes requisitos de máquina da louça, da roupa já tinha, quando me casei. Mas a máquina da louça não. Mas eram coisas ainda muito caras nessa altura, quando se casou? Eram caras. E a casa onde viveu em Elvas era alugada? Era alugada, sim. Então, e, por exemplo, também o carro, por exemplo? Tirou a carta cedo? Como é que foi? Tirei a carta em 65. O primeiro carro que tivemos já foi depois de casada. O meu pai também tinha carro, mas eu não guiava, como hoje as raparigas, qualquer miúdo os guia. Não guiava, só que nesse tempo quem guiava era o pai. Mesmo as moças têm carro, vão até para o liceu, as estudantes têm. Não, nesse tempo era só o pai que tinha o carro e que guiava. Depois, quando me casei, o meu marido foi para a África e nós comprámos um Volkswagen, um carocha, como lhe chamavam,
e tirei a carta em 65. Era obrigada a tirar e tinha que ter um carro por causa de me deslocar para as escolas, porque eu só mais tarde é que me pus efetiva em Elvas. E então era consoante o tempo de serviço. Fui dando aulas nos arredores de Elvas e tinha que me deslocar. Então, a partir daí, andou sempre de carro, sempre a conduzir, Pois, não é? a conduzir sempre, por causa das escolas. Teve-se habituar. E, por exemplo, as férias, quando era pequenina, costumavam ir fazer férias a algum lado em especial? Não, nós raramente, o meu pai não era uma pessoa que gostasse de sair. E quando muito, algumas vezes fomos a Sesimbra, mas não era assim com casa alugada, era um fim de semana, quando muito. As férias quase que nem saíamos daqui. Mas, e depois de casada, também continuava a ficar por cá, já ia a mais sítios? Depois de casada, o meu marido estava na África, porque nós fomos casados 14 anos. Mas estivemos juntos talvez só 7. Eu estava na África e não ia para férias. Limitava-me a ficar aqui, vinha à Vila Viçosa, estava em Elvas, e ele vinha de férias, íamos a Lisboa, e depois de ele vir da África, a primeira vez que saímos para longe, foi em 75, tinha sido o 25 de Abril, que invadiram os hotéis e essas coisas, e então nós fomos para Lagos, para um hotel que tinha sido invadido pelos criados, tomaram conta do Hotel São Cristóvão, e para a messe militar. Uma messe que era só destinada aos oficiais daquele tempo, só os graúdos é que iam, os generais, essa gente é que ia para a messe militar em Lagos. Depois passou a dar mais abertura aos oficiais mais inferiores, aos tenentes, assim, e sargentos, e começámos a ir para Lagos, passar férias. E, por exemplo, as compras, como é que era? Quando era pequenina, fazia-se aqui à volta, em Vila Viçosa, depois, como é que era? As compras, nós nesse tempo haviam pessoas que se prestavam a fazer compras, e a minha mãe tinha uma mulher que ia às compras com o meu pai. O meu pai ia comprar as coisas, levava a mulher, outras vezes ia só a mulher a comprar as coisas. Não haviam muitas lojas, mas havia o necessário, e as pessoas aqui também iam muito a Estremoz, porque o Estremoz sempre tem sido uma terra com um mercado avultado nos sábados, e então as pessoas aqui iam a Estremoz comprar assim mais coisas. E a Espanha? E a Espanha também. Mas a Espanha era muito rigoroso por causa da alfândega, porque nesse tempo havia a PIDE, e a alfândega era preciso mostrar documentação, passaporte, não era assim muito fácil. Hoje revistavam os carros, não deixavam passar certas coisas que ficavam retidas na alfândega. Mas hoje já vai aos supermercados, não é? Sim, sim. E por exemplo, a roupa? Era feita em casa? Havia lojas? Não havia pronto a vestirem. A roupa era feita para os modistas. Havia aqui modistas que faziam roupa, e nós comprávamos a fazenda, mandávamos fazer. Não havia assim um pronto a vestir como tem havido nestes últimos anos. Mas a sua família nunca assim passou por dificuldades económicas, pois não? Não, felizmente não. Tivemos a sorte, o meu pai era proprietário, lavrador, os meus avós também, e da família da minha mãe, o meu avô era ourives, tinha um depósito de ourivesaria e uma ourivesaria que ainda hoje existe aqui em Vila Viçosa. Da parte da minha mãe eram família de ourives, da parte do meu pai eram lavradores com herdades, com grandes propriedades. Nem teve ninguém da sua família que emigrasse para outro país? Não, a minha família, mesmo aqui as pessoas de Vila Viçosa, agora ultimamente é que têm emigrado, porque estas pessoas aqui são muito agarradas à terra, mas a verdade é que viviam com muitas dificuldades. Notava-se assim que havia pessoas muito pobres? Muito pobres, ganhavam muito mal no campo, e quando eram os invernos, assim como tem sido este ano, andavam a pedir, os homens andavam a pedir, aqui para as ruas, de porta em porta, a pedir pão às pessoas para darem aos filhos, e ganhavam muito mal no campo. Porque aqui havia os senhores das herdades, os grandes senhores, e então esses grandes senhores, era uma espécie de feudalismo, as pessoas eram muito massacradas aqui no Alentejo. Mas aqui em Vila Viçosa também se assistia assim Sim, a casos de pobreza? Sim, em casos de pobreza. Aqui havia os grandes senhores das herdades, e havia a outra parte, que era o povo que ganhava mal e vivia mal. Também, um bocado relacionado com isso, também falou que houve um período de umas epidemias, de meningite. Sim, houve meningite e tifo, febre tifoide e tuberculose.
E morria muita gente? Muita gente. Olha, começar pela família da minha mãe. A minha mãe eram muitos irmãos, eram 14 irmãos e alguns morreram de tuberculose. Meningite, tuberculose e tifo. Havia aqui também houve aqui um ano que morreu muita gente com tifos. As águas não eram tratadas. Então tinha-se de ter muito cuidado. Tinha que ser fervida a água. E depois aqui a água é muito pesada porque é uma água calcária. E então as águas aqui eram muito, muito perigosas. Não tinham o tratamento que têm hoje. E nessa altura havia médico aqui em Vila Viçosa? Sim, havia delegado de saúde, havia médico e veterinário. Sempre, então, se lembra de haver aqui sempre médico? Nunca tiveram nenhum problema por falta de médico? Não, nós tivemos aqui um grande médico chamado João Couto Jardim, que até temos aqui na praça o busto dele. Era o médico dos pobres. Não levava dinheiro às pessoas pobres, só levava aos ricos. E ele tinha propriedades, mas deixou tudo à Santa Casa. E deixou a casa dele e os dinheiros que ele tinha no banco a um asilo de crianças órfãos, que ainda hoje essa casa existe, que está aqui na rua, está em obras. Deixou tudo às pessoas que precisavam. Isso, ele estava cá quando era... De quantos anos é que tinha, mais ou menos? Ele esteve sempre aqui porque eu, quando abri os olhos, já ele aqui estava. Ele era um médico que estava atualizado com a época em que estamos hoje. Não digo tanto, não é? Não quero exagerar, mas ele era um médico evoluído demais já para aquele tempo. Era um sábio e Vila Viçosa deve-lhe muito, que ele fez muito pela terra. A Dona Leolinda nasceu em casa? Ou... Nasci em casa. Até por sinal, nasci numa casa... que não é esta, eu não nasci nesta casa, nasci numa casa que tem uma paleta de um grande pintor que viveu nela, que era avô do Henrique Pousão. Eu nasci nessa casa. Com a ajuda de uma parteira? Sim, com a ajuda da parteira, sim. Mas depois o seu filho já nasceu no hospital? Nasceu na maternidade em Elvas. E sempre que precisa vai aos hospitais, não é? Sim, sim, acho que aqui Vila Viçosa tem um hospital pequeno, mas não há dúvida que tem um atendimento muito claro. As pessoas aqui, a população é pouca, não é? E temos os arredores, há aqui 3 aldeias que vêm aqui, mas na verdade aqui este hospital querem-no transformar num centro de saúde, mas é um hospital muito antigo, que foi subsidiado pela rainha Dona Amélia, porque como sabe, os reis, Dom Carlos, a rainha Dona Amélia, temos aqui um palácio, eles vinham muito a Vila Viçosa, e ela deixou muito e fez muito para os pobres daqui. No tempo dos reis, eu não me lembro, a minha mãe fala nisso, os pobres iam ao palácio pescar comida. E a rainha Dona Amélia deixou um grande legado à Santa Casa da Misericórdia aqui de Vila Viçosa. E é o hospital que temos e o atendimento aqui é excelente. Temos aqui bons enfermeiros e médicos também temos. Então não recorre muito aos médicos privados, não vale a pena? Não, vou ao médico privado que é o diretor do hospital e também vou muito ao hospital. E assim, em termos de saúde, nunca teve, quando pequenina, nunca teve assim muitas doenças? Não teve, graças a Deus. Tem as crianças sarampo, mas não me recordo ter assim doenças grandes. Felizmente não. E mesmo, lembra-se de tomar alguma vacina? Sim, contra o tétano, contra a tuberculose, lembro-me de me dar essas vacinas. E quando comecei a exercer como professora, também fui vacinada contra a tuberculose, era obrigatório. E depois também, mais tarde, o seu filho também fez isso? Também foi vacinado, sim. Deixa eu ver, eu acho que já está tudo. Está tudo. Está.